E com toda essa confusão, toque entre Pérez, Leclerc, tudo isso, Verstappen, que já estava ali no meio da confusão, mas não se envolveu com ninguém, não bateu em ninguém, ali para frente ele já foi lá, superou o Charles Leclerc e começou a construir mais uma vitória, que acabou sendo a 16ª vitória do Verstappen. Nesse ano, mais um recorde desse jovem piloto holandês, um tricampeão, e que tinha um recorde também de 15 vitórias numa mesma temporada. Esse recorde foi conquistado ano passado e ele mesmo acabou batendo esse recorde nessa corrida e começou a construir mais uma vitória a partir desse momento. Os outros destaques dessa corrida, eu diria que foram o seguinte: Hamilton andou muito bem, e o Hamilton, né, a situação da Mercedes, na verdade, ela está muito parecida, por incrível que pareça, com a do ano passado. E por que eu digo isso? Ano passado, a Mercedes, né, obviamente no começo do ano passado, foi uma surpresa muito desagradável para a Mercedes ver que ela não estava competitiva, principalmente para uma equipe, né, que teve uma fase de ser não só competitiva, mas uma fase dominante que a Fórmula 1 nunca tinha visto antes. A Mercedes ganhou 7 títulos de construtores consecutivos, então realmente é um recorde, e para uma equipe que estava acostumada com esse tipo de rendimento, ano passado começando muito atrás da Red Bull, no começo do ano também muito atrás da própria Ferrari, que ano passado começou muito bem. Só que isso à parte, o que vem acontecendo com a Mercedes ano passado e continua acontecendo esse ano é o seguinte: muitas vezes a Mercedes vai bem e não entende aparentemente por quê, e também às vezes vai mal e também não entende por quê. O Hamilton, por exemplo, nesse final de semana, quando acabou a classificação, o Hamilton classificou, a gente viu agora há pouco, acho que foi sexto, alguma coisa assim. Quando ele foi entrevistado, a jornalista perguntou para ele assim: olha, você está confiante para a corrida amanhã? Você acha que seu carro tem um bom ritmo de corrida? Ele falou assim: não. E ele deu uma risadinha, assim, quase como se estivesse rindo da própria situação. Uma coisa até meio diferente. Mas, de qualquer maneira, ele falou que não achava que ia ultrapassar ninguém por 2 motivos. Primeiro, porque essa, segundo ele, é uma pista difícil de ultrapassar. E segundo, que ele acha que a Mercedes não estava muito competitiva. E o que eu acho e quando o Hamilton falou isso, eu acho que ele falou realmente acreditando que ela não estava competitiva. Só que aconteceu o quê? A Mercedes foi muito bem na corrida. O Hamilton chegou na 2ª colocação, e aqui uma imagem dele já fazendo ultrapassagem, no caso, em cima do Daniel Ricciardo, o Hamilton que estava atrás do Ricciardo desde o começo da corrida, desde a volta 1, e como vocês podem ver, o Hamilton só conseguiu superar o piloto australiano na volta 11, então demorou um certo tempo, realmente não é uma pista muito fácil de ultrapassar, mas acabou superando o Ricciardo ali, que estava naquele momento na 4ª colocação. Outro piloto que foi um outro grande destaque nesse final de semana foi esse piloto que está na tela para vocês, Lando Norris. O Norris, né, como a gente viu agora há pouco, na classificação, ele teve um problema no carro e depois ele cometeu um erro, e na sequência ainda no Q1 teve a bandeira amarela do Alonso, que ele não conseguiu dar uma volta limpa em função dessas 3 coisas. Um erro da equipe, um erro dele e uma bandeira amarela. O Norris largou lá da 17ª ou 18ª colocação e foi o piloto que mais ultrapassou carros. O Lando Norris realmente estava num ritmo muito, muito bom, ou seja, tanto ele quanto o Hamilton foram os pilotos que fizeram uma corrida de recuperação melhor do que todos os outros, principalmente o Norris por ter largado muito mais para trás do que o Hamilton.